primeira pergunta já. Quando é que deve ser a primeira consulta de uma criança com oftalmologista? É exatamente isso, né, Camila? Eu sou pai, tenho uma menina de 2 anos, né, ela vai completar agora. A gente sabe que a dinâmica da vida, o primeiro filho, a gente tem dificuldade ali até de lembrar de levar, mas é importante no primeiro ano de vida já fazer a sua primeira consulta oftalmológica. Ali é essencial porque a gente consegue diagnosticar algumas coisas que tratado precocemente a gente tem um resultado melhor. Faz diferença? Porque assim, o primeiro ano de vida de um bebê, de 1 mês para 12 meses, dá muita diferença. Talvez os 2 primeiros anos ali, a gente tem um salto de crescimento impressionante. Faz diferença aí no primeiro mês de vida ou no 12º mês de vida, doutor? Faz. Na verdade, a gente tem o teste do olhinho, né, aplicado já ao nascimento, então ali a gente já consegue ter uma primeira imagem, uma primeira ideia se tem alguma alteração ou não. E aí depois, na sequência, já levar no primeiro ano, após o primeiro mês, aí é o ideal, né? O teste do olhinho hoje ele já é realizado nos hospitais, Nos correto? hospitais, isso. Ele pode ser realizado depois, né, mas normalmente os hospitais eles aplicam. Que tipo de diagnóstico pode ser feito com esse exame, doutor? A principal doença, que é uma doença rara, né, que a gente consegue diagnosticar, é o retinoblastoma, né? É um tipo de tumor na retina, e ele a gente vai avaliar no teste do olhinho, e além da catarata congênita, que também a gente consegue descobrir ali no teste do olhinho. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente está falando sobre uma visão que não nasce madura. Correto, doutor? Porque quando o bebezinho nasce, a gente, pelo menos as mães acabam escutando essa orientação. A criança ainda não está enxergando direito, ela ainda está desenvolvendo. Quando é que esse processo de formação da visão está completo? A alteração do grau ele pode acontecer até mais ou menos 18 anos, 21 anos, né? Então a gente tem evolução ao longo de toda essa adolescência, primeiro adulto jovem. Mas o impacto maior do desenvolvimento visual até os 7, 8 anos. Então, quando a gente diagnostica que ele tem um desvio, que ele não tem uma formação completa da visão, a gente tem que atuar até os 7, 8 anos para que você desenvolva o potencial total visual. Senão ele pode ter algum déficit visual e aí permanecer aí com uma visão comprometida, que a gente chama de olho preguiçoso, ambliopia, ao longo da vida adulta dele. Não quer dizer que depois dessa idade o diagnóstico não tenha mais valor, mas é uma janela importante de fazer alguma intervenção, então, até os 7 anos de idade. Importantíssima. Cada fase da vida a gente tem algumas janelas ali de atuação. Na criança até os 7, 8 anos é essencial. A gente falava sobre o teste do olhinho e sobre a pesquisa do retinoblastoma, e aí elas colocaram essa imagem aqui na tela para a gente ver, porque eu já escutei isso, que é essa questão do flash no olho da criança, que isso seria um sinal, doutor. E a gente está vendo aqui em uma imagem o olho, uma pupila está normal e a outra está mais clara e até com um olho meio de vermelho, um olho de gato que se fala. Isso continua sendo uma orientação, doutor? A gente ainda continua... explica pra gente, inclusive para quem está em casa entender sobre o que é que eu estou falando, doutor. Exatamente. O reflexo, o teste do olhinho, ele mostra um reflexo da retina. Quando você tem algum comprometimento, tanto na passagem da luz, que seria a catarata congênita, ou quando na devolução do reflexo, que é o reflexo branco no retinoblastoma, você tem uma alteração que ali a gente consegue diagnosticar. Então, basicamente é isso. Quando você tem o flash de luz, antigamente era mais evidente por causa das câmeras. Mas você tinha o flash de luz. E ali, muitas pessoas conseguiam diagnosticar por causa da imagem da foto. Aqui, por exemplo, é uma catarata congênita. Então, é parecido, mas na hora do teste do reflexo é diferente. Porque o retinoblastoma, você tem a devolução da luz, mas você não tem a percepção de quando você olha diretamente para a criança, você consegue ver que está tendo alguma alteração na pupila ali. Então, a catarata congênita ela ocorre no cristalino, o retinoblastoma, na retina. E esse tipo de imagem vai trazer uma preocupação, ou pelo menos assim, uma indicação de um oftalmologista para que uma confirmação seja feita. Não é que um diagnóstico é feito dessa forma, mas isso já é um sinal de... É uma pesquisa, digamos assim. Isso, é importantíssimo, porque a gente tem que atuar. Então, catarata congênita você tem que operar ela e o retinoblastoma você tem que tratar com um oncologista, porque se você diagnostica precocemente, se você atua antes, você tem um resultado melhor para qualquer doença. A maioria das doenças na medicina, elas funcionam assim. Na parte oftalmológica da criança, por causa do desenvolvimento visual, que a gente consegue devolver visão até uns 7, 8 anos, é essencial. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente está falando de tratamento de oncologista na infância, de fazer cirurgia, mas é melhor que seja feito logo. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a chance de um tratamento mais adequado e com melhores resultados. É difícil pensar no bebezinho passando por uma cirurgia. Não é claro que ninguém quer, mas é fundamental ter esse diagnóstico, porque senão as consequências talvez sejam irreversíveis.
E aí uma pergunta, doutor, quando a gente está mais velho, a gente consegue perceber que alguma coisa não está bem com a visão. A gente consegue notar a diferença e consegue verbalizar isso, consegue falar, tem alguma coisa de estranho. O bebê não vai conseguir fazer isso, inclusive ele está aprendendo a enxergar. Quais são os sinais, as manifestações que as famílias devem estar atentas para desconfiar que tem alguma coisa de errado? Eu acho que não só o bebê, ele não consegue verbalizar direito, mas a criança como um todo, ela não consegue, às vezes, dizer o que é bom, o que não é, o quanto que enxerga, o quanto não enxerga. A gente tem muito, eu recebo muito pais no primeiro ano da criança, muito preocupados com o lacrimejamento excessivo, às vezes com um excesso de secreção no olho do bebê, do recém-nascido, do bebê até mais ou menos um ano. É normal, porque a gente tem um entupimento de glândula fisiológico, então até um ano, se você tem um acúmulo de secreção, se lacrimeja o olho da criança, é esperado, porque ele tem esse entupimento fisiológico, e aí depois de um ano a gente consegue, se persistir isso, fazer alguns exames para saber se a gente precisa atuar ou não. Mas na criança, já passado um ano, existem algumas alterações, como lacrimejamento, criança que coça muito o olho, criança que tem desvio, então ele, em vez de estar enxergando assim, ele vira a cabeça para assistir a televisão, a dificuldade em procurar objeto, a dificuldade de aprendizado. Então tem muita criança hoje em dia que você fala assim, ele tem TDAH, ele tem, ele, sabe, não aprende, ele tem dificuldade, tem dislexia, mas não, na verdade, ali você tem que atuar, levar no oftalmologista, porque com uma correção de grau simples você consegue desenvolver a criança, diminuir a ansiedade, a atenção, o comportamento. E nas alterações alérgicas, de irritação, a gente evita que ele tenha algumas outras doenças, como o ceratocone, que é uma das grandes comorbidades que tem da córnea aí, enfim, até evitar o impacto na vida adulta dele. E esses sinais, eles são possíveis em qualquer faixa etária? Porque a gente mora, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está agora nesse período em que o tempo começa a ficar mais frio, as pessoas que têm alergia já começam a perceber, e as crianças que nascem aqui e vivem aqui, infelizmente, são expostas a isso desde muito cedo. É possível já que uma criança tenha manifestações alérgicas, não quer dizer que ela tem rinite ou sinusite, mas ela já pode ficar irritada com essa poluição, com esse tempo seco, não pode, doutor? Com certeza, a gente tem exposição com tela excessiva hoje em dia, a gente vive em cidade poluída, a gente vive envolto em ar-condicionado, então a criança ela sofre isso, só que ela não vai falar do jeito que a gente sente. A gente mesmo às vezes a gente releva uma irritação, um olho vermelho, uma coceira, a criança é diferente. E eles mexem muito com pó, muito com sujeira, muito solo, então acaba levando impureza, alérgeno, exatamente. E aí a gente tem que atuar ali, tem que tratar, tem que deixar lubrificante, tem que orientar pais. Então tem muito pai que deixa, que não faz ali filho, vem cá, não põe a mão no seu olhinho, vamos pingar um colírio aqui. E tratar de uma forma mais natural. Então eu vejo muito isso, eu tento passar isso para minha pequena, a forma de instilar o colírio. Então eu pingo em mim, pingo nela, faço uma coisa mais lúdica. E hoje em dia é mais tranquilo para pingar, diferente do que você segurar o olho, abrir, vem cá que eu vou pingar. Aquela coisa traumática, estica o olho, o outro vai, pinga o colírio e não deixa... eu já tive pai e mãe segurando a criança, e eu falo, não, calma gente, vem cá, vamos com calma, meu amor, vou pingar em mim, ó, o tio aqui não arde, não queima, aí dá na mão, pinga, enfim. Mas aí tem que tratar e essa parte alérgica, ela é muito, muito, muito importante hoje em dia, porque a gente está exposto a tudo isso. Então, e esses quadros que você comentou, rinite, sinusite, eles são complementares com a conjuntivite alérgica. Então, normalmente quem tem rinite tem conjuntivite alérgica. Então, eu mesmo examino o paciente, olho e falo assim, ó, tudo bem, então seu filho tem rinite? Ah, tem, doutor, ele espirra, ele coça o nariz, mas né, a gente não dá muita atenção. Vamos tratar a rinite, porque você tratando o quadro alérgico dele, você consegue complementar a parte ocular. É interessante porque eu fui levar meus filhos ao oftalmologista, ele fez essa pergunta, alguém tem alergia? Eu falei, não, quando o oftalmo começa a perguntar da parte respiratória, porque na verdade é uma pessoa só, né? Não adianta a gente achar que uma coisa não interfere na outra. Agora o doutor, o senhor falou sobre fazer o diagnóstico de ceratocone, e aí a produção colocou uma imagem aqui, porque tem a ver até com essa coceira, de ficar coçando os olhos. Eu já escutei outros especialistas falando, não coça o olho, tenta não forçar muito, porque quem tem alergia coça o olho desesperadamente. E isso é ruim. Explica pra gente o que é o ceratocone e por que coçar o olho não é um bom hábito. Eu vou até mostrar aqui. Por favor, você pode ficar, vamos lá. Se você observar a córnea aqui, ela tem uma certa curvatura. Então o olho normal, ele não pode ter a córnea muito cônica. O que acontece? Aqui a córnea é formada basicamente por fibra de colágeno. Então todo colágeno, se a gente coçar, a gente vai remodelar e vai estimular ele a ter uma formação mais pontuda. Ele é flexível, digamos assim. Exato. Né? Tá. Então normalmente quem tem a predisposição genética, que é muito importante, então familiar que tem ceratocone, familiar que tem estrabismo, familiar que tem miopia, ele tem a predisposição do filho a ter essa doença. Então aqui você vê que tem uma córnea que ela está bonita,
bonitinha, está regular, só que olha a diferença. Além de você ter a forma cônica da córnea, ela fina, então a gente tem uma córnea mais fina, isso aqui acontece uma alteração visual que o paciente acaba não enxergando e esses casos às vezes vão para transplante de córnea, lente rígida. Então é importante já na infância você orientar para que, se você já tem a predisposição genética, é importantíssimo você evitar que coçar o olho, as consultas oftalmológicas de rotina, mas qualquer paciente que, se você coçar o olho, você pode ter alguma alteração, sem contar machucado, alergia, essas outras coisas, né? Quem tem ceratocone não nasce assim. Não nasce assim. Isso vai acontecendo com o passar do tempo, essa mudança no formato e na espessura da córnea. Normalmente entre os 10 e os 30 anos. É o desenvolvimento principal do ceratocone. Já tive paciente com 5, 6 anos usando lente rígida, que é um tratamento para ceratocone, mas é mais raro, o normal é 10 a 30 anos e depois estabiliza. A gente tem perda de colágeno ao longo da vida e acaba tendo também uma rigidez da córnea depois dos 30 anos, então não tem tanto desenvolvimento, mas se coçar o olho você vai estimular. Coçar o olho vai acelerar esse processo, é ruim para todo mundo, mas quem tem histórico familiar de ceratocone tem que ter mais atenção ainda. Muito, assim, com certeza. E aí a perda de visão não é reversível nesse caso, né, doutor? Porque tem mudanças, tem alterações, né? Ela é reversível. A gente consegue, hoje em dia tem tratamento para você devolver visão para o paciente que tem ceratocone, seja o nível mais avançado que tenha, se ele tiver o desenvolvimento visual. Vamos supor que o paciente nasceu com ceratocone, 7, 8 anos, teve lá uma ambliopia, que é a não formação e não desenvolvimento visual total do olho, e ali ele não vai ter a visão devolvida, mas não é porque a gente vai transplantar uma córnea, a gente vai tratar com um anel para você regularizar a córnea, é porque a retina dele não formou visão. Então, o paciente que tem ceratocone que desenvolveu muito avançado, a gente faz o transplante da córnea e hoje em dia é um tratamento efetivo que devolve visão. Além da lente rígida, que é pouco se falado, mas eu já tive um paciente com 30 anos que chegou com o diagnóstico assim: doutor, me falaram que eu nunca mais vou enxergar. E aí eu falei, não, deixa eu ver, eu examinei, olhei o exame dele e tal, tem ceratocone, já coloco uma lente rígida nele, 100% de visão. Então chora, aquela coisa bacana, né, gratificante, mas que é falta de orientação e até falta de tratamento. Acompanhamento antes, né? Exatamente, Camila. A gente está perguntando de uma mãe aqui para responder. A Jéssica Alves, aqui de São Paulo. Oi, Jéssica, boa tarde, seja sempre bem-vinda, viu? Quero perguntar ao doutor, tem algo que eu possa fazer para identificar um problema ocular na criança, caso ela não consiga explicar se está enxergando mal ou se tem dores? Levar no oftalmologista. Então, se você tem uma criança que você acha que está com alguma dificuldade, ou mesmo assim, que você percebeu que ela não buscou um objeto, que ela assiste a TV de uma posição diferente, que ela fica muito perto na TV. Fica muito perto ou desviado, leva no oftalmologista que a gente consegue descobrir com todos os testes que a gente tem lá. Então a gente faz teste, passa faixa, retinoscopia, a gente tem algumas coisas lúdicas, a gente mostra desenho na tela, a gente consegue descobrir ali com alguns testes de motilidade, saber se ele tem alguma patologia ou não. E é interessante isso, Jéssica, porque a gente em casa fica super preocupado, a gente fica tentando encontrar alguma coisa. Mas é muito importante deixar o especialista fazer isso, até para você não ficar se cobrando fazer esse diagnóstico, porque a gente não tem essa capacidade, e porque o especialista vai conseguir fazer talvez diagnósticos que a gente nem perceba. O que é ambliopia, doutor? A ambliopia é o não desenvolvimento visual, a gente fala em 2 linhas de visão, naquele teste que tem as letrinhas que a gente vai descendo, quando ele tem uma dificuldade em um olho que ele chega em 100%, outro vamos supor uns 80%, a gente classifica como uma ambliopia, que pode ser reversível ou não. Acontece só em um olho? Isso, tem que ter uma diferença de um olho. Tá, de um olho para o outro. Uma diferença entre os 2 olhos, mas um enxergando melhor, o outro pior. Então a gente considera a ambliopia a não formação da visão total. Então, para evitar que você tenha essa ambliopia, a gente tem que tratar o paciente ou a criança logo cedo, com óculos, com tampão, com consulta, com cirurgia para estrabismo. Então, a gente consegue fazer com que ele não chegue nesse problema, que ele tenha o desenvolvimento completo da visão. O tampão ele é usado para tampar o olho bom, porque essa diferença de um olho que enxerga bem e o outro não, os médicos falam isso assim, tá correto a gente dizer é um olho preguiçoso? É um olho que precisa de estímulo, doutor? É um olho que precisa de estímulo. A gente tem o desvio ocular do estrabismo, então isso é fácil de perceber, então é uma doença que, na maioria dos casos, que é o estrabismo horizontal, a gente percebe que a gente olha para a criança, ele tem olho desviado ou desviou em algum momento, você fala, bom, peraí, deixa eu levar no oftalmologista. Acaba levando porque você vê isso, mas a maioria das ametropias, miopia, hipermetropia, astigmatismo, enfim, a gente acaba não tendo esse diagnóstico.
como funciona no estrabismo. Normalmente a gente tem um olho que foca, um outro olho que desvia, porque ele não tem a percepção luminosa, ele não tem o desvio visual. A gente tem que tampar o olho bom, de forma que o olho ruim volte e ele foque e ali ele começa a desenvolver. Então a gente analisa e trata o tampão por horas, então 4, 6, 8 horas num dia, e aí depois a gente tira o tampão e ele começa, com o tempo, com as consultas, a regularizar a alteração de motricidade dele. Quais são os diagnósticos mais comuns na infância, além da ambliopia e do estrabismo, doutor? É com certeza a metropia. A metropia é miopia, hipermetropia e astigmatismo, que são graus refrativos, né? Então, esse é disparado a maior alteração que tem na infância e ela tem um impacto socioeconômico muito grande. Então, hoje em dia a gente se fala em 35% da população míope e até 2050, 50% da população vai ser míope, por causa do advento de tela, uso excessivo, a tecnologia, falta de estímulo externo. Então, antigamente, há 15, 20 anos atrás, você via muito mais crianças na rua. Hoje em dia eles estão mais internos, então essa percepção luminosa impacta na visão e gera miopia. E isso a gente viu isso muito durante a pandemia e após a pandemia, e é um fato, crianças que crescem muito expostas às telas e pouco expostas ao ar livre, ao ambiente externo, vão desenvolver mais miopia. Com certeza. Isso já era antes da pandemia, né? A gente tem trabalhos do Japão, por exemplo, que mostram que lá as crianças são 50% míope. E isso é por causa do uso excessivo de tela. A pandemia piorou um pouquinho, mas também trouxe a percepção aos pais que você tem que controlar isso, porque ali percebeu mais, até por você estar em proximidade com seus filhos, com as crianças, mais home office, enfim, essa mudança na dinâmica nossa comportamental. O tempo que as crianças passavam na tela. Exato. E aí a gente precisa que isso que não pode acontecer nunca, né? No escuro, deitadinho ali assistindo o seu celular. Mas a gente tem que atuar porque na frente, lá no futuro, ele vai ter problema, inclusive de socioeconômico mesmo, trabalho, desenvolvimento financeiro. Vou aproveitar essa imagem. Essa orientação, então, para todo mundo. Celular com luz apagada não é bom. Não é bom. O celular hoje em dia ele é muito moderno, ele tem algumas tecnologias... A questão da luz azul e tudo mais. Exato, só que não é bom, você tem que ter luminosidade. Aí a gente entra em outro fato, até da parte de ansiedade, de TDAH da criança, que a gente tem uma orientação, passado um certo horário, a evitar o uso de tela para você ter um sono melhor, para você ter menos ansiedade. 0 a 2 anos, não pode dar tela, 0 tela, não pode, vou deixar um desenho, não pode. Então, assim, seguir a risca é isso. 2 a 7 anos, 1 hora por dia de tela, mais que isso também danifica, tem repercussão visual. A gente sabe que é muito difícil hoje em dia, mas a gente tem que tentar fazer isso. Hoje em dia a gente vai no restaurante e a gente vê que 70% das mesas é comendo com celular ali. Isso tem que ser evitado. Pelo menos saber o que é recomendável. Porque muitos pais podem falar assim, olha, eu não consigo não oferecer, mas pelo menos saber assim, o ideal era 1 hora. Pelo menos para a gente ter um parâmetro e entender o quanto está passando do limite. Porque muitas vezes, por não saber, fica um uso assim, sem controle nenhum, e aí esse é um tipo de prejuízo que a gente vai ver no futuro, infelizmente. Doutor, qual que é a diferença de miopia e hipermetropia? Sempre me confundo nessa. A miopia você não enxerga de longe. A hipermetropia não enxerga de perto, basicamente é isso, só que tem uma diferença. Eles são graus anatômicos, então é o tamanho do olho. Acho que ela tinha mostrado uma imagem, se ela puder voltar aqui, a gente consegue elucidar melhor. Mas a miopia, o olho ele é grande, então a luz ela entra dentro do olho e ela não consegue atingir a retina. Aí a gente usa um tipo de lente para que a imagem chegue na retina com qualidade e você tenha a visão. Aqui essa imagem é legal. Vou levantar de novo. Fica à vontade. Então esse é um olho normal, a gente tem a imagem chegando aqui, o raio luminoso chega na retina. Então aqui é um olho emétrope, que é um olho que enxerga sem grau nenhum. Então eu não tenho grau nenhum, o raio assim de luz, que o olho funciona. Eu enxergo assim, não cooperei, não fiz nada. O míope, o olho, ele é maior, então a gente tem um olho grande por desenvolvimento anatômico, a parte genética também, ele acaba tendo impacto, então a visão, a imagem chega, para aqui dentro do olho, a gente usa uma imagem para chegar aqui. A gente usa uma lente, para chegar na retina. Então esses pacientes eles não enxergam de longe. O hipermétrope é o contrário, é um olho menorzinho, eu acho que até tem uma imagem, mas vamos imaginar que o olho ficou menor e o X ficou aqui para fora do olho. Então a gente usa uma lente para trazer a imagem para a retina. Então o paciente que, esse é mais ou menos a hipermetropia. Então a imagem do olho é menorzinho, esse aqui ela chega na retina, a imagem, e esse aqui ela passa virtualmente para fora do olho, passa do ponto, a gente traz para a imagem chegar com nitidez na retina. Hipermetropia não enxerga de perto.
miopia tem dificuldade para o longe. Tem alguns hipermétropes também que eles têm dificuldade para longe, mas essencialmente a hipermetropia ele não enxerga para perto. A presbiopia, que daí é depois dos 40 anos, o braço mais curto, ele aí o paciente enxerga às vezes para longe, mas começa por causa de músculo a não enxergar bem para perto. Eu começo a rir porque aí você começa a ver todos os diagnósticos se somando depois dos 40 anos, né? Vai juntando todos eles. Tô chegando lá também. E a gente, doutor, tá falando de problemas que na infância podem já aparecer. Aí uma questão que eu queria saber se é mito ou verdade. Se uma criança não usar óculos, vai conseguir, o problema vai continuar se agravando? Porque muita gente fala assim, se não usar o óculos vai piorar, se usar óculos para. Isso é verdade? Qual que é o efeito do óculos nesse processo, doutor? Depende. Na verdade, se você, de novo, até os 7 anos, você corrigir a sua visão, você vai ter menos desenvolvimento de grau. Então ali sim ele consegue com óculos evitar que a miopia aumente ou que a hipermetropia aumente. Não é só isso. Então ele pode usar o óculos inteiro, mas ele vai ter o desenvolvimento do corpo, ele vai crescer, ou ele vai crescer de tamanho, vai ter a exposição com tela. Então, ele pode acabar aumentando o grau independente do uso do óculos. A gente sabe que o óculos tem impacto na visão até os 7, 8 anos. Mas depois, ele não é um tratamento. A gente adulto ele não vai usar óculos e diminuir o grau. Ele é corretivo para tirar sintoma. Então, por exemplo, se você ficar sem óculos, você tem grau, vai olhar na TV lá por muito tempo, vai ter dor de cabeça, vai ter alguns sintomas, lacrimejamento, mas não vai diminuir seu grau e nem aumentar por causa disso. O óculos não é uma cura. A gente está pensando em cura para miopia, a gente está pensando em como fazer essa pessoa enxergar bem. Exato. E o óculos é o que vai fazer isso. Exatamente. Porque eu já escutei o contrário também, falando assim, não, quando o grau é pouco, é melhor não usar óculos, porque aí, senão o olho fica preguiçoso. O óculos também não vai fazer isso. Não. Até essa presbiopia depois dos 40 anos, a gente tem, não vou usar, porque senão vou ficar viciado. Na verdade, não é assim. A gente tem, infelizmente, vai passando o tempo, ou felizmente, né? Porque, se Deus quiser, eu chego lá vivo, também. Né? Acho que é mais felizmente que infelizmente, mas tem gente que retarda o uso do óculos e aí tem um monte de problema, né? Não enxerga para perto, erra número, não trabalha direito, tem dor de cabeça. Então, ali é a forma de atuar. A miopia tem outros tratamentos, laser, redução por cirurgia, lente de contato, que você consegue ficar mais independente do óculos, mas o óculos em si, ele não é um tratamento. Uma criança que tem um diagnóstico de miopia, por exemplo, ela vai ter miopia para sempre, doutor? Ou dá para fazer um tratamento de correção, mas a gente vai imaginar que é uma criança que sempre vai ter que usar óculos e fazer acompanhamento com o oftalmologista. Sim, vamos supor, o desenvolvimento da miopia, então a criança tem a miopia. Como eu expliquei aqui, a miopia ela é um olho grande, então vamos imaginar que a criança vai crescer, né? E aí o olho cresce junto. Então normalmente a miopia aumenta. O hipermétrope, o olho é pequeno. Então ele vai ter um grau 4, 3 de hipermetropia. Ele vai crescer de tamanho. O hipermétrope, porque o olho é pequeno, ele vai crescer de tamanho um pouquinho. Então, às vezes a hipermetropia diminui no desenvolvimento da criança, do adolescente. Então depende de caso a caso. Normalmente a miopia ela aumenta até 18, 21 anos e a hipermetropia ela pode diminuir um pouquinho. O astigmatismo é outra história. Normalmente o astigmatismo é uma irregularidade de córnea, ele fica com aquilo, se coçar o olho aumenta. A forma de dormir é interessante também isso, porque eu pego muito paciente que, dormir do lado direito, você olha lá no exame e você fala, você dorme do lado direito com a mão aqui? Ele fala, durmo. Eu falo, vamos tentar virar a posição, e aí volta depois de um ano, diminuir o grau do astigmatismo. Tá amassando aqui um pouquinho. Exatamente. Cada coisa que a gente faz, né? Então a gente vê a importância de ter a consulta com o médico para ele fazer esse tipo de acompanhamento. Não tem como dizer como é que vai avançar, o que vai evoluir, mas que usar óculos é bom, não vai ser um problema para ninguém. E agora, para concluir a pergunta de mais uma mãe aqui na nossa audiência, Juliana Flores da Rocha, de Cascavel, Paraná. E Juliana, minha bebê completou 2 meses. Com que idade é indicada a primeira consulta de rotina? Já deveria ter ido. Mas até um ano está desculpada. Tá. Primeiro ano tem que ir. No primeiro ano tem que ir, provavelmente já fez o teste do olhinho no hospital. E se ela saiu do hospital sem nenhuma recomendação, doutor, é porque foi tudo bem no teste do olhinho, certo? Sim, mas ela tem que confirmar que foi feito. Se não foi feito, ela tem que ter orientação, leva no oftalmopediatra, ou o próprio pediatra consegue fazer o teste do olhinho, e aí você já começa o acompanhamento anual. Juliana, dá uma olhada então no material que saiu da maternidade, a gente sai com um monte de coisa da maternidade, dá uma olhadinha se tem ali o resultado do exame do teste do olhinho, se não tiver, então conversar com o pediatra e o oftalmologista e tá no tempo.
Pode marcar uma consulta agora, que não está cedo nem tarde, dá tempo de ir. Até 1 ano de idade tem que ter pelo menos uma consulta. E a gente agradece, assim, a Juliana pela participação e ao doutor Bruno pelas respostas às nossas dúvidas hoje. Doutor, seja sempre bem-vindo ao Viver é Melhor. Obrigada mais uma vez por ter vindo conversar com a gente hoje, doutor. Obrigado mais uma vez. Agradeço o convite ao pessoal da Boa Vontade TV. Estou à disposição de todos.